Agora a gente tem a questão da recorrência. Ó, vamos lá, vamos entender o que que é recorrência, tá? Recorrência é igual a posicionamento mais oferta. Jefferson, como assim que recorrência é posicionamento mais oferta? Ó, para eu poder vender na recorrência, o cara me pagar por 12 meses, eu preciso de ter autoridade. Posicionamento é autoridade, certo? E eu preciso ter oferta. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa parada aqui. Então, para eu poder conseguir vender na recorrência, preciso de posicionamento, preciso principalmente ter um método. E agora, oferta. Oferta é o quê? Oferta é a transformação que eu causo. Oferta tem mais de 10 elementos, tá? Eu vou colocar aqui os principais. Formato de entrega, prazo. Vou colocar só esses, tem mais, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês. Então, do posicionamento, o que eu preciso é o método, e da oferta, o que eu preciso são essas três coisas aqui. Jefferson, agora me explica melhor como é que funciona essa parada da recorrência. Então, vamos lá. Eu preciso de autoridade para poder vender. Show. E eu preciso de um método. Você concorda comigo que se eu vou vender Google Meu Negócio cliente, vai ter trocentas outras pessoas que já vendem para ele Google Meu Negócio e que fala ali que vai fazer, oferecer rios, mover montanhas para ele dentro de 30 dias, né? Fora a galera aí da atualização de ficha que faz um negócio ali em 1, 2 horas e cai fora e fala que o cliente vai ter 1.000 resultados. Então, o cliente vai poder me questionar, falar, não, mas como assim? Se um mês aí já tá bom. Mas agora, se o que eu vendo para ele é o meu método, você concorda comigo que o método é meu e ele não tem como ficar querendo questionar o meu método? O método é meu. Ele leva quanto tempo eu quiser para ser implementado. Então, começa por aí. Então, se o método é meu, eu falo para ele, olha, meu querido cliente, essa bagaça aqui leva 3 meses para ser implementado, então o cliente ele não tem que questionar nada, porque se eu tô falando que é 3 meses, é porque é 3 meses. Então, começa assim, começa por esse ponto. Então, quando eu tenho método, e esse método, ele resolve o problema do cliente, esse método, ele causa uma determinada transformação que eu causo, tá? Então, a transformação que eu causo, um negócio do cliente, a transformação que vai rolar, já começa aí por essa questão de ele não ter como questionar. Segunda coisa, se eu tô causando essa transformação no negócio dele, ele quer que essa transformação aconteça. Se ele quer que isso aconteça, então ele vai esperar esse determinado prazo, tá? Então, por exemplo, para eu poder implementar o framework EPL no negócio do cliente, para eu conseguir realmente gerar um resultado expressivo, olha, meu querido cliente, é 6 meses de duração para a gente poder implementar um método por completo. Ou se não, eu posso falar, por exemplo, olha, apareceu um barulho aqui na vizinhança. Posso falar para o cliente da seguinte forma, olha, com base no resultado que eu gerei para outros clientes, naturalmente, se você tiver cases, se você tiver outros clientes, ou tiver atendido outras empresas, fala, olha, com base em resultado de outros clientes, tá, a gente entende que para ter resultados realmente expressivos, para a gente conseguir enraizar o método e ele fazer um efeito duradouro, é pelo menos 6 meses de projeto, ou é pelo menos 12 meses de projeto. Posso falar dessa forma também. Então começa em cima disso. Outra coisa, tem um negócio chamado formato de entrega. A gente pode implementação recorrente, implementação pontual, a gente pode vender no formato de consultoria. Aí tem outros formatos, mas que são os principais. Tendo o seguinte, normalmente a gente fala de vender o serviço, de implementar. A gente faz pelo cliente, certo? Implementação recorrente, implementação pontual, nós fazemos pelo cliente. A consultoria, nós orientamos o cliente como que faz. Jefferson, mas como eu vou fazer uma consultoria com o cara, eu vou abrir o Google Negócio dele ali na hora, não. Você vai mostrar para ele, por exemplo, para ele, como ele precisa implementar o método no negócio dele. Então, se eu vou fazer uma consultoria com o cliente, uma consultoria normalmente, isso aqui é uma coisa pontual, normalmente aí 90 minutos de consultoria, é uma coisa realmente pontual, eu vou mostrar para ele, olha, para você poder conseguir ter esse resultado, você vai precisar implementar aqui o pilar 1 do método, que é uma microautoridade, que funciona assim assado para você implementar. O pilar 2, que é as ofertas atrativas, aí eu mostro para ele como é que estrutura as ofertas, e o funil DS, lá o funil da dominação em série, funciona assim assado. Então eu oriento ele como é que faz. Então, por exemplo, esse modelo de consultoria eu vou ter justamente por conta desses clientes que não querem a recorrência. Galera, estamos cortando grama agora bem na hora aqui do lado, tá saindo som aqui para vocês? Então, ó, então o fato, por exemplo, eu tenho implementação recorrente, então é aqui onde eu vou ter 6, 12 meses de projeto. Aqui eu vou ter uma coisa mais pontual, então aqui eu teria, por exemplo, 30, 60 dias aí de projeto, uma coisa mais pontual. Então, o meu foco é vender esse de 6, 12 meses de projeto, né? Porque eu falo, ó, pra gente poder ter essa transformação aqui, né, de forma mais expressiva, através desse método, é 6, 12 meses de projeto. Mas, naturalmente, no último caso, você pode fazer um downsell, né? Caso o cliente não queira ou não consiga pagar essa recorrência, pode vender um pontual de 30, 60 dias, ou se não, se o cliente ele só quer uma orientação, se ele não quer fechar por 6, 12 meses, pode vender uma consultoria para ele, onde você só orienta ele. Então, por isso que é importante que você tenha esses outros formatos de entrega, para caso o cliente ele não queira a sua recorrência. E aí, de novo, a oferta, aliás, a recorrência é só isso. É o método, eu tenho o método, porque eu tenho do método. Ah, merda, um barulhão aqui agora. Eu tenho do método. Naturalmente, fica mais fácil de eu passar para o cliente que o método é meu e que, para eu poder gerar essa transformação, para eu poder gerar um determinado resultado para ele, leva 6, 12 meses de projeto, fica mais fácil. Caso ele não queira, olha, a gente tem essa outra opção. Naturalmente, não é o mesmo resultado, não vai ficar tão forte quanto se fosse 6, 12 meses de projeto, mas você já consegue, naturalmente, a gente consegue organizar a casa, tá? E na consultoria, a gente simplesmente vai te orientar como que faz. Então, quando eu tenho a recorrência, naturalmente, esse tempo de projeto, para evitar que o cliente, ele queira abaixar, não tem como você fazer por 4 meses?
Senão não tem, mas eu tenho essa outra opção da implementação pontual, entendeu? É assim que funciona. Então você não muda essa implementação, você não faz 4 meses para ele, se a sua implementação é 6 ou 12 meses. Você passa ele para uma outra implementação, muda o formato para ele, com outro preço. Se ele não quer nenhum nem outro, você tenta vender a consultoria para ele, entendeu? Então é isso, galera.